Estamos começando aqui o programa Epifania, eu aqui diretamente de Guarulhos. Hoje nós iremos falar com o Victor Naves, ele que é terapeuta e um pesquisador, né, um grande pesquisador sobre xamanismo. E eu também queria antes dar alguns recados para o pessoal. Um deles aqui no canal, vou começar um vlog a partir de amanhã. Eu vou criar todo dia eu vou fazer videozinhos de 10 minutos aqui no canal. E também quem tem interesse em entrar em contato comigo, quiser falar comigo, é só me chamar no WhatsApp, DDD 11 996 30 84 61. E quem quiser contribuir com o canal, temos aí alguns produtos aqui na descrição do vídeo. Quem quiser comprar produtos digitais, dá uma olhadinha lá depois e adquira. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar aqui a minha conversa com o Victor Naves, que sabe muito sobre xamanismo. E aí, Victor, tudo bom? Tudo bom, Maurício. Boa noite. Boa noite. Victor, me fala um pouco sobre você, me fala aí sobre... Eu acho que eu vou pôr assim, viu? Eu tinha achado... Acho que é melhor assim. Mudei tudo. Me fala um pouco sobre você, o que você estuda, sua formação, seus estudos, me fala tudo aí sobre você. Fala um pouco mais sobre você. Claro. Eu sou formado em Naturologia, né, pela Universidade Anhembi Morumbi, que é um curso de terapias naturais. Depois eu estudei também um pouco de filosofia antiga, né? E depois, assim, eu comecei mesmo a estudar, né, o xamanismo e a pagelança. Mas só uma ressalva, eu sou um estudante muito pequeno, pesquiso, amo, sou apaixonado por esse tema, né? Mas ainda sou, sou muito pequeno nesse sentido. E venho estudando assim sempre que possível, né? Tenho tentado ir para ter contato direto com os povos nativos, né? Aqui no Brasil, que é onde realmente está esse conhecimento do xamanismo e da pagelança aqui no nosso país. Isso. O que é pagelança? Fiquei curioso. Então, é muito comum, né, na internet a gente falar de movimento neo-xamânico e de falar de xamanismo, que na verdade seria o caminho espiritual do xamã. Mas xamã é um termo principalmente utilizado lá fora. Aqui no Brasil, o que é um xamã? Na verdade, em todos os povos nativos do mundo, existem, dentro do seu universo de conhecimentos tradicionais, existem alguns homens que possuem uma inclinação natural para entrar em contato com o mundo dos espíritos. E geralmente esses homens se tornam curadores do povo, né? Então eles usam o nome de xamã, que eu vou falar depois um pouquinho, acho que sobre o xamanismo, mas em geral, lá fora é o xamã. Aqui no Brasil, nos nossos povos nativos, o homem dentro da aldeia que estuda os conhecimentos espirituais e que cura é o pajé. Então, digamos que o xamanismo brasileiro é a pagelança. E é claro que no Brasil tem mais de 270 línguas, tem muitos povos nativos e cada povo tem o seu conhecimento tradicional. Mas o que a gente chama hoje, que está mais disseminado, de pagelança, é o xamanismo dos povos que ficam no Acre, na Amazônia, e que trabalham com as medicinas da floresta, incluindo a ayahuasca. Tá? Então, mas todo povo nativo tem o seu pajé e tem o seu conhecimento tradicional. Tá? Então, pagelança é o xamanismo brasileiro. Entendi. É o estudo espiritual do pajé. Vamos consertar aí, que você falou que você não sabe muito, mas formado pela Anhembi Morumbi, você falou para mim aqui em off, falou que foi 2 vezes para a Amazônia. Eu não conheço, aqui em São Paulo, não conheço ninguém que foi para a Amazônia para pesquisar xamanismo. Né? Então, a gente tem uma literatura grande já de antropólogos que inclusive publicam dissertações de mestrado e teses de doutorado e até livros, né, que estudam e que às vezes eles falam de uma perspectiva mais etnográfica, mas também preservando muito o conhecimento tradicional, né, e ultimamente tem crescido bastante, assim, esse intercâmbio, muitos a gente chama de chais, né, pessoas que estão no caminho do xamanismo, muitos nativos vêm para cá realizar trabalhos, agora muitos de nós, assim, brancos, nauás, que estudam o caminho espiritual, estudam as medicinas, estão lá, né? E, então esse intercâmbio cresce a cada ano, eles recebem um período, eles fazem vivências,
E depois eu vou falar também um pouquinho mais, mas tem bastante gente, assim, é um movimento ainda um pouco fechado, mas está crescendo. Legal. E aqui, você falou mais ou menos o que é o xamanismo, mas o pessoal pensa que o xamanismo só tem nos Estados Unidos, né? Você já falou, né? Eu comentei aqui, quantos lugares tem o xamanismo? Tem no Brasil? Então, isso, o conceito de xamanismo, ele é muito amplo, mas basicamente o xamanismo alguns estudiosos dizem que é a religião antes da religião. Então, antes da sociedade branca, ocidental ou mesmo oriental institucionalizar a religião, né, antes mesmo do hinduísmo, do judaísmo, de religiões muito antigas, existia uma prática espiritual, né, desde tempos imemoriáveis, que eram talvez desde a pré-história, e que na verdade até pelas pinturas em cavernas a gente vê esse registro de um homem sacralizando a natureza. Então, o objeto de contemplação, o objeto de devoção do homem e das mulheres era o universo natural. Então, o xamanismo é essa conexão espiritual, né, dos seres humanos com a mãe natureza. Então, é um conceito muito antigo e que por muito tempo a gente chamava de cultos ou religiões pagãs, né, principalmente antes aqui no Ocidente do advento do cristianismo, mas assim, todo o povo nativo, se você for nos aborígenes na Austrália, se você pensar nos celtas antes da invasão do Império Romano, na Irlanda, na Europa, se você pensar o mundo todo, né, e inclusive fazendo um estudo comparativo dessas tradições espirituais dos povos nativos, foi que o Michael Harner, um americano antropólogo na década de 60, começou a escrever sobre xamanismo e ele foi, digamos assim, um grande autor do movimento neo-xamânico, que hoje a gente pesquisa muito sobre espiritualidade e xamanismo e cada vez tem mais acesso a esse conteúdo, mas essa redescoberta é relativamente nova, ela começou na década de 60, né? Então, o xamanismo, digamos que seria um caminho espiritual, uma tradição espiritual, em que o homem busca atingir estados expandidos de consciência, né, para se conectar com o mundo natural, para obter curas, para obter conhecimento, para obter autoconhecimento, luz e assim por diante. Sim. Eu vou te fazer uma... Então, é interessante porque, assim, para mim, o xamã, né, na minha ignorância, seria como se fosse um Apache, como se fosse uma tribo de índios, e não é. Parece que é uma qualificação de índio, ou uma qualidade de índio. Isso. Por exemplo, numa aldeia indígena, a gente tem um cacique, que é uma liderança política, e a gente tem estudantes de pajelança e a gente tem pajé, né? Então, o pajé, ele na verdade, ele é o xamã, ele é a autoridade espiritual de cura maior do povo. Então, não é um povo inteiro que é xamã, que é pajé. Na verdade, é um cargo dentro da tribo. Isso. E que geralmente, em muitos povos tradicionais, ele só é passado para outro povo quando um pajé faz a passagem, né, desencarna, e aí, na verdade, um outro pajé assume. Mas em alguns povos, hoje em dia, não necessariamente, você pode encontrar povos que têm mais de um pajé, né? E também lembrando que, eu vou falar um pouco que, assim, quem trabalha com medicina da floresta, né, com ayahuasca, quem estuda pajelança, mesmo sendo nativo, não necessariamente é pajé, tá? Eles são homens de medicina, são estudantes. Pajé é quem reza, quem fala a mesma língua dos espíritos. Pajé é aquele que uma criança está doente, ele vai lá e reza e cura a criança na aldeia. Então, assim, às vezes é uma jornada de uma vida inteira de estudo e dedicação para talvez um dia ser merecedor de receber esses conhecimentos. Então, não é brincadeira. Então, a gente vai para mais uma pergunta aqui, né, que teria a terapia xamânica e a medicina xamânica. São duas coisas que parecem que são diferentes. O que é terapia xamânica e o que é a medicina xamânica? Perfeito, Maurício. Então, as medicinas, elas geralmente o estudo com as medicinas xamânicas, ela vem direto de povos nativos. Então, por exemplo, se a gente pegar a tradição do Caminho Vermelho, que são os povos nativos do Hemisfério Norte, por exemplo, Cherokee, Lakota,
e assim por diante, eles têm as suas medicinas. Então, eles têm o tabaco, eles têm a medicina do tambor, alguns povos trabalham com a medicina, por exemplo, do peiote, o achuma. Então, essas medicinas, elas são conhecimentos e geralmente são plantas de poder que os povos nativos utilizam para cura e para espiritualidade, né? E que esse ensinamento vem de uma tradição oral, né? De como utilizar essas medicinas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente faz esse uso, assim, principalmente com a ayahuasca, o uni, né? Com rapé, urumã, sananga. Então, a medicina, ela vem dentro de um contexto sempre muito ritualístico, sempre muito elevado, e ela também, naturalmente, oferece muita cura, muita transformação, muita elevação. Então, eu diria que as medicinas, elas vêm direto da fonte, do tronco mesmo, da tradição milenar desses povos nativos. Já as terapias xamânicas, elas são, digamos, um sincretismo, né, entre nós brancos e os povos nativos, porque, como eu te disse, o neo-xamanismo, né, esses conhecimentos neo-xamânicos, eles vêm sendo disseminados desde a década de 60, pelo Michael Harner, aqui no Brasil desde a década de 80, com a Carminha Levi, com a Ortese. Então, nisso, diversas terapias complementares, naturais, que a gente já utilizava, algumas pessoas começaram a inserir elementos xamânicos. Então, por exemplo, existe hoje o reiki xamânico, né? Sim. Existe a massagem xamânica, a massoterapia xamânica, existe, por exemplo, o tarô xamânico, existe constelação familiar xamânica, né? Então, essas terapias, em essência, elas não foram criadas e desenvolvidas por povos nativos, mas foram geralmente por brancos, por nauás, que inseriram elementos xamânicos dentro dessas outras práticas já complementares e, para nossa surpresa, começou a ser muito positivo. Então, assim, são terapias bem legais, bem incríveis, mas elas não vêm direto da tradição. Alguns elementos, né, foram pegos e foram inseridos e criou-se essas terapias xamânicas. É o que eu ia falar do reiki. O reiki é interessante, que eu comecei a estudar um pouco do reiki. Mesmo o reiki Mikao Usui, lá original, ele não existe na Índia, no Japão. É coisa de americano. Eles foram lá, pegaram os símbolos e falaram, vamos comercializar. E aí criaram o nível 1, 2 e 3. Né? Aqui tem também, mas funciona. Né? Não importa se o importante é que funciona. Então tem o reiki xamânico e tem um outro cabalístico que eu queria conhecer também. Eu acho que a coisa notável era um reiki que eu queria conhecer também. E dessas terapias que você falou, não sei se você falou aí, eu vi há uns 15 anos atrás uma constelação familiar feita xamânica. Né? Eu não tinha visto nenhuma constelação. Você chegou a ver isso? Que a pessoa com um tambor ficava batendo, né? Sim. Vai fazendo a constelação familiar ali, e depois de uns 5, 10 anos que eu fui ver como que era uma constelação, essa que o pessoal comenta por aí. Agora, a constelação xamânica eu nunca mais ouvi. Você acha que isso foi uma adaptação também, ou a constelação vem do xamanismo? Olha, nossa, pergunta muito boa. Eu me pergunto até hoje. Se a gente colocar que talvez a prática espiritual mais antiga da humanidade é xamânica, e que a conexão com Pachamama, com a Mãe Natureza, com Gaia, independente de como você queira colocar, é a prática espiritual mais antiga, e que esse é o solo primeiro da espiritualidade, você pode, então, subentender que todas as práticas energéticas e todas as expressões também, de certo modo, religiosas, derivam dessa fonte primeira, né? E lembrando também que o xamanismo é uma prática matriarcal, né? Que a gente coloca como mãe natureza, né? Então é como se fosse uma mãe divina. Então é muito interessante esse conceito também. E o que acontece? A constelação familiar, a gente inclusive faz aqui, agora em quarentena a gente está fazendo atendimentos online com constelação familiar xamânica, e então a gente estudou constelação familiar xamânica,
A Clara, que também trabalha aqui na casa, ela estudou com o Paulo Sérgio Oliveira, que ele, na verdade, tem sido um grande disseminador, realizando workshops e cursos sobre a constelação familiar xamânica. E a constelação, né, você abre o campo, e existem algumas explicações, umas mais científicas e outras mais, digamos, energéticas e espirituais, para explicar o fenômeno. Porque, independente se você é ateu ou se você é um grande devoto de qualquer religião, a questão é que funciona. Sim, Tanto sim. que Uma em diversas... mim, eu Né, o assisti sistema... mais de 10. A constelação, assistindo e participando, eu acho que eu fiz, não, acho que muito mais. Eu acho que foram quase mais, umas 20 vezes que eu participei de constelação. Agora, ser constelado uma vez só, e é muito forte mesmo. E todas as vezes, todas as Muito 20. forte. E É para você ter, muito... você ter uma ideia, Maurício, tem pessoa, hoje, né, é utilizado até no sistema judiciário, em empresas, Eu mas a vi. questão é que, na verdade, tem uma relação muito forte da constelação com o xamanismo. Por Uhum. quê? Porque na constelação a gente fala muito sobre honrar a ancestralidade. A gente fala Certo. muito sobre a nossa herança, o pessoal fala de filogenética, campo morfogenético, né? E em qualquer cultura tradicional, em qualquer povo nativo, um dos valores base deles é honrar essa ancestralidade, é essa conexão com os antepassados, o respeito para com os mais velhos, né? Então, Sim. definitivamente, tem muita coisa em comum, né? Até as ordens do amor, né? Equilíbrio de troca, o pertencimento. É muito difícil você ver uma exclusão dentro de um povo nativo, de aldeia. A pessoa, acho que um familiar, um primo, um tio, ele tem que fazer muita coisa, né? E ainda assim, eles Você têm escuta. um carinho, uma tolerância, sabe? Assim, Uhum. um acolhimento, não só com eles, até com nós, quando nós os visitamos, assim, é muito amor mesmo. Então, eu acho que a constelação, ela tinha tudo a ver, tanto que a constelação familiar xamânica, ela é igual a uma constelação familiar. A única Uhum. diferença é que a gente usa alguns instrumentos xamânicos, principalmente quando tem muito emaranhado no campo. Então, aqueles campos de constelação que está muito travado, que o movimento para buscar a própria cura está difícil, então a gente usa alguns instrumentos, conecta com uma ancestralidade mais antiga e tira e queda, assim, geralmente consegue soltar esse emaranhado e o campo flui. Então é bem bacana. E vocês fazem à distância e presencial também, né? Vocês fazem presencial aí na. E fala mais ou menos, eu queria agora entrar aqui numa parte meio do merchan, que você está falando aí, todas as pessoas que vêm aqui, eu gosto de divulgar o trabalho. Você falou para mim que você está com um curso de xamanismo à distância, não é isso? Um curso online, né, de xamanismo, e tem também essas terapias que estão sendo feitas online, né? Acho que pela sua esposa, umas terapias de constelação familiar via WhatsApp, sei lá, Zoom, alguma coisa. Me fala aí. E só, eu não vou falar o valor, mas eu vou falar que é um valor bem simbólico. Se for aquilo que você me falou, o curso de Sim, xamanismo sim. está bem acessível para quem gosta, viu? Só não vou falar o valor, que vai que depois ele aumenta um pouquinho, então vai ficar registrado. Então eu não vou falar o valor, é um valor bem simbólico mesmo. Fala para o pessoal o seu Facebook, Fala. Instagram, WhatsApp, como é que eles te acham, né, Tá na bom. internet? Aqui a gente tem uma casa de cura, um centro xamânico que fica localizado aqui em Jundiaí, né, pertinho de São Paulo, num sítio. Nossa casa se chama Crianças de Gaia, né? Então vocês podem achar, procurar no Facebook, Crianças de Gaia. Tem também no Instagram, né? @criancas.d.gaia, né? Certo. E também quem quiser, tem o meu WhatsApp, né? 11 998 40 8778. Então, é meio paradoxal, mas o xamanismo é uma escola, uma tradição em que o ensino ele é totalmente vivencial, né? Então, esse curso online, ele é um curso introdutório, que é um curso de caráter mais teórico e de estudo, né? Então, a gente fala muito sobre ah, a bioquímica, a farmacologia, a farmacocinética das plantas de poder, das medicinas da floresta. A gente fala muito, conta histórias, né? Fala muito sobre as diversas tradições ayahuasqueiras que existem, incluindo as religiões, né? Então a gente fala muito sobre os povos que eu mais estudo, e principalmente, né, o povo Yawanawá.
Então, a gente está passando conhecimento porque as pessoas estão nas suas casas, elas estão em quarentena, muitas estão distantes da medicina, então poder aproveitar esse tempo para estudar, para adentrar um pouco mais, conhecer um pouco mais esse universo xamânico, é muito positivo, né? Mas lembrando que o xamanismo mesmo, quando a gente quer aprender, é sempre vivencial, né? Físico, né? E de preferência em contato com povos nativos, ou com um povo que vive essa tradição mesmo, né? Tá E ótimo. aqui a gente também está fazendo atualmente atendimentos, também em valores simbólicos de constelação familiar xamânica, né? A gente começou agora e está sendo muito surpreendente os resultados, tá? Os trabalhos estão sendo bem lindos, né? Então, atualmente a gente está oferecendo esses dois serviços, né? A constelação familiar xamânica e o curso de xamanismo online. Legal. Você colocou tudo aí. Quando eu for editar, essa live aqui eu vou cortar em 2 partes. E eu vou pôr embaixo todos os seus dados, vou colocar na tela, vai ficar fácil, né? Quem está vendo aí, depois é só voltar, mas quando eu for editar, vai estar mais fácil aí para o pessoal acessar. Tá, Deixa eu ver mais. Antes de eu ir para a segunda parte, e aí a gente vai finalizar depois com você, a segunda parte vai ser simples, para quem está vendo aí a live. A pessoa que ia fazer essa entrevistada hoje, ela teve um probleminha de última hora, faltou, e como na live passada eu falei para o Ariel, né, o Ariel que estava aqui na semana passada, que é seu amigo, inclusive, que te indicou, eu falei que eu comentei que eu ia falar o meu relato da minha única vez que eu usei a ayahuasca. Então, essa segunda parte vai ser isso. Mas antes de ir para essa parte, eu vou falar para você falar um pouquinho, pedir, né, para você falar um pouquinho mais sobre a medicina. O que é esse negócio de medicina psicodélica? O que é medicina? Então, O que é isso que está acontecendo agora? Então, esse é um movimento bem incrível e bem novo, é uma fronteira nova da ciência, que, assim, eu já te disse, né, eu particularmente não gosto desse nome psicodélico, porque eu acho que existe uma memória, existe uma memória. Né? 60, né? Uma coisa meio... Isso travou. Aí. Acho que travou um pouco. Voltou? Não. Pera aí. Ah, meu Deus. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vou tentar consertar isso. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar você e colocar de novo. Pera aí. Não, pera aí. Acho que voltou. Não voltou, não. Pera aí. Acho que voltou. É tudo ao vivo, gente. É tudo ao vivo. E... O Vitor, voltou. Voltei. Voltou, Vitor. Fui dar uma limpinha aqui. Vai ter um barulho diferente. Tá me ouvindo bem? Tô, agora tô. Então, okay. Vamos um pouco da medicina psicodélica. O que é isso aí? Os cientistas foram lá invadir os xamãs lá, as aldeias? Acho que é isso, talvez, não sei. Ô, Vitor, eu tô achando que tem algum problema aí agora. Não, voltou. Fala aí. Voltou? Agora voltou. Ok. Vamos lá. É um conceito novo, porque os psicodélicos, né? Está muito ruim. Ô, Vitor, acho que está meio ruim a liga. Peraí, que acho que está ruim. Peraí. Vamos fazer o seguinte: eu vou tirar você, vou te mandar, e você entra de novo no mesmo link. Você sai. Peraí. Tá aí, não tá. Caiu. Peraí, gente, que ele vai voltar, gente. Calma aí. Bom, gente, enquanto ele não vem, eu prometi para vocês que eu ia falar sobre minha experiência com a ayahuasca. Pô, eu queria que ele estivesse aqui para ele ouvir. Deixa eu ver onde que ele está agora. Opa, tá voltando. Voltou. Eita. Vamos ver se agora vai. Depois eu edito tudo, não tem problema. Depois a gente edita tudo. Se não for, você conta o seu relato aí. Isso, depois eu conto. Vamos falar da medicina psicodélica. Se caiu, fala. Então, na década de 60, quando surgiu, né, alguns entorpecentes, né, de maneira... E que, quando surgiu, realmente, assim, as pessoas, elas não... Talvez até ainda hoje, elas não utilizavam de maneira... Não respeitavam as plantas de poder, né?
Assim como, por exemplo, o tabaco. Para vários povos nativos, o tabaco é uma planta sagrada, mas o branco tem essa tendência de pegar algo que é sagrado e de profanar, né? Mas utilizando a diferença entre e o veneno é a dose e a intenção. Então, utilizando de maneira para se conectar com o sagrado, para se purificar, né, e de maneira comedida, muito recentemente começaram a entender que tinha muitos relatos de muitas curas e muitos benefícios para a saúde mental, principalmente para a saúde mental e também para a saúde física, utilizando as plantas de poder num contexto ritualístico, né? Então, o que aconteceu? Então, começou um novo movimento de pesquisadores, neurocientistas, biomédicos, psiquiatras, psicólogos, de começarem a querer estudar, né, como atua, na verdade, essas plantas de poder, chamados, né, psicodislépticos, né, ou psicodélicos, no nosso sistema nervoso central e como que eles podem proporcionar tantos benefícios. Então, na década de 60, né, com o MDMA, com o LSD, alguns pesquisadores estavam também estudando, né, potenciais terapêuticos para essas substâncias, mas depois do governo Reagan, né, nos Estados Unidos e com a política da guerra às drogas, essas pesquisas elas foram encerradas por falta de incentivo, falta de apoio. Então, recentemente começou um movimento em que pesquisadores do mundo inteiro, né, vêm se debruçando e vêm estudando esses potenciais terapêuticos. Então, hoje a gente tem principalmente 4 plantas de poder, ou 4 princípios, né, psicodélicos que estão sendo bastante estudados, né. A gente tem a psilocibina, né, que é o cogumelo, a gente tem o MDMA, né, a gente tem também a ibogaína, e a gente tem a ayahuasca com a dimetiltriptamina, que é o DMT, né? Então, no Brasil, principalmente porque a gente já tem quase 100 anos de religião ayahuasqueira com o Santo Daime, né, que começou, o mestre Irineu abriu os trabalhos dele na década de 30, então a gente, queira ou não, já tem uma inserção e uma aceitação da ayahuasca, né, na cultura brasileira, de quase um século. Então o Brasil hoje ele é vanguarda nessas pesquisas, né? A gente tem publicações científicas em revistas internacionais renomadas, e a gente tem várias universidades pesquisando, como, por exemplo, Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Rio de Janeiro, USP, Unicamp, Unifesp, né? E esses trabalhos, assim, e é o que a gente fala, né? Contra fatos não há argumentos. Então, assim, eles têm mostrado que o potencial terapêutico, no caso aqui da ayahuasca, né, no caso, por exemplo, para depressão, para ansiedade, para dependência química. Então, esses potenciais terapêuticos, assim, eles têm mostrado, e não só estudado o mecanismo farmacocinético, como atua a ayahuasca no corpo, mas também fazendo grupos controle, então pessoas que sofrem de depressão, servindo uma dose, calculando qual é a melhora, né, o grupo cego, o grupo controle, e assim, então isso tem se potencializado. Então a gente tem hoje universidades na Espanha, né, instituições sérias fazendo publicações de peso. E a gente tem até, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, uma organização que chama MAPS, que eles trabalham com o uso terapêutico do MDMA. Lá eles sofrem muito de um problema de veteranos de guerra, né? 1/3 dos veteranos de guerra cometem suicídio. Então, que é transtorno pós-traumático. Então, com a terapia, com o MDMA, eles vêm atingindo resultados muito expressivos, assim, muito mais significativos do que a terapia tradicional, com antidepressivo, com internação clínica. Então, assim, os resultados eles são tão expressivos que a comunidade científica não tinha como mais fechar os olhos, né? Então, eles vêm fazendo, a comunidade científica vem fazendo esse trabalho, uma comunidade internacional que vem estudando essas plantas de poder, esses psicodélicos, né, sempre do ponto de vista terapêutico, né, sempre do ponto de vista da cura, da saúde, né, e também, quando possível, aqui principalmente, mas em outros lugares também respeitando a ritualística, né, que é utilizada dentro da planta de poder dos povos nativos, porque não é eu pegar e, por exemplo, ministrar DMT para você e colocar você numa maca que você vai conseguir ter todas as curas que geralmente as pessoas, e o bem-estar que as pessoas relatam quando elas participam, por exemplo, de uma roda de uni, de uma roda de cura, né, dentro da ritualística da pagelança,
com a medicina. Então é um movimento bem bacana que vem crescendo, né? A comunidade científica, os países estão reconhecendo, né, o efeito medicinal, os benefícios, até em outro contexto, falando um pouco da cannabis, né? Então o medicamento do canabidol para epilepsia, para glaucoma, então as pessoas estão reconhecendo que essas plantas de poder, elas têm uma propriedade de cura gigantesca, e que dentro do contexto certo, né, ministrando na dosagem certa, com o respeito certo, a gente consegue realmente muita cura, muita coisa boa.